Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos na casa de oração. E hoje vamos deixar nossos problemas lá fora, né? Vamos cuidar de nós para receber as orientações. Os avisos da casa são sempre os mesmos, a gente repete, até porque tem muita gente que acaba sendo pessoas novas e não sabe. Então aqui a gente pede para não estacionar na frente das garagens, sempre chegar uns minutinhos antes para fazer uma concentração, assinar o caderno de presença, pegar um cartãozinho de passe com o número e entregar a fichinha de tratamento para o Haroldo. Pedimos agora que todos desliguem os celulares, por favor, e desliguem-se deles também. Antes do início dos nossos trabalhos, a gente pede para todo mundo ficar em silêncio, numa prece, ou fazendo uma leitura edificante. Quem tiver alguma dificuldade de acesso à sala de passe, tem a saletinha lá no fundo, e aí informa lá que alguém vai lá dar o passe, tá bom? Alguma dificuldade de subir a escada, coisa do tipo. Aceitamos as doações para a nossa campanha do quilo. Aqui é nossa Casa Arrecada Mantimento. E sempre é bem-vindo aquilo que tocar o coração de cada um. E as famílias agradecem muito, porque um pouquinho de cada um montou uma cesta e as pessoas recebem o alimento que tanto precisa. No andar de cima, quem chega mais cedo, tem um bazar. É só subir, tem um bazar que tem bastante coisas lá para vender que ajuda a casa também. Se vocês quiserem chegar mais cedo para fazer essa visita, só dar uma olhadinha lá, tá bom? É só ir aqui no fundo e subir a escada. Aí tem os avisos de... Está bagunçado aqui. Aqui atrás. Trabalhos abertos ao público. Palestras e paz, quarta-feira, às 14h30, porque a tarde funciona, de quarta-feira, às 14h30. E às quintas-feiras, às 20 horas. Tem o curso de orientação mediúnica, o COEM, que é de segunda-feira, às 20 horas. Evangelização infanto-juvenil, de quinta-feira, às 19h50. De 5 a 17 anos. Nossa casa também está fazendo agora, nesse período, a campanha de Natal. Doações para montar cestas para as famílias assistidas pela casa. Então, algumas sugestões para vocês. Panetone, massa para bolo, sardinha, atum, ervilha, milho em conserva, bombom, leite condensado, creme de leite, bolacha recheada, doce em calda, goiabada, chocolate e aquilo que tocar o coração de vocês, para vocês, se vocês quiserem trazer aqui, ou em outra casa, que seja. Que a graça de Jesus esteja com todos. E essas doações serão recebidas no centro até o dia 9/12, para dar tempo de montar cestas para levarem para as famílias assistidas. Tá bom? Agora eu vou pedir para vocês respirarem profundamente, deixar os probleminhas da mente lá fora, para a gente poder se conectar com o nosso Mestre Jesus. Nesse momento que a gente vem aqui ouvir uma palavra que pode fazer a nossa reforma íntima, que traz um acalento no nosso coração. Pedimos aos nossos mentores e amigos espirituais inspirarem a nossa querida irmã Rose, para ela falar com muita inspiração
Nesse momento, fazemos a oração que o Mestre Jesus nos ensinou, em pensamento, imaginando a figura do Mestre Jesus nos abraçando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, ajude a perdoar aqueles que nos devem, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa palestra para todos nós. Boa noite a todos. Que nós tenhamos uma noite inspirada. Hoje nós vamos conversar sobre política. É brincadeira, a gente não vai falar de política. Mas também, a jornada humana é sempre a mesma para todas as criaturas, diferenciando-se em face dos méritos possuídos em existências transatas, existências anteriores. Então, estamos aqui na mesma jornada. Cada um com as suas experiências, cada um com as suas bagagens, e cada um com seus méritos, e com aqueles pequenos detalhes que precisamos aprimorar, que precisamos melhorar. A gente falava numa outra conversa sobre a gratidão, e hoje nós vamos conversar sobre a aceitação. Aceitação e compromisso. Todos nós estamos numa jornada eterna. Já tivemos vivências e vivências anteriores. Cada um com as suas conquistas, sim, e com alguns passos que ainda não conseguimos dar, mas preparando sempre no sentido de evoluir. Estamos na mesma jornada, estamos no mesmo planeta, enfrentaremos dificuldades, todos nós, mas o entendimento dessas dificuldades tem a ver com a nossa bagagem anterior, tem a ver com a nossa experiência, algumas muito felizes e outras nem tanto. Antes de reencarnarmos, nós aceitamos algumas tarefas. E quando as aceitamos, partimos do princípio que daríamos conta. Né? Chamaram a gente lá e falaram, a gente tem isso daqui para você. A gente olhou, acho que não, hein? Ai, olha, mas pensa bem, você tem jeito, você fala direitinho, você é uma pessoa bacana, acho que você vai dar conta. E nós saímos de lá com convicção de que daríamos conta. É claro que não contaram a história inteira para a gente, porque a história ela é feita por nós também. Há quem diga que 90% das nossas atribulações, Joana de Ângeles, Irmãs Dufaux, que são as psicólogas atuantes lá no plano espiritual, elas são provenientes das nossas ações e das nossas decisões tomadas na nossa existência atual. Deu para entender? Mais ou menos 90% das nossas atribulações e aflições foram adquiridas aqui mesmo, nessa existência, por nossas decisões equivocadas, por contextos sedutores em que fomos capturados, dessa existência mesmo. Então a gente costuma falar que é karma, né? Ai, meu karma, eu trouxe da outra vida. Mas a gente tem que prestar atenção que a maioria delas a gente arrumou aqui mesmo.
Aqui, no nosso meio familiar, no nosso trabalho, na nossa convivência do dia a dia. Quando a gente fala de aceitação, a gente está falando na aquisição de uma maior flexibilidade emocional, de uma maior flexibilidade psicológica. Sabe aquela frase corriqueira, aceita que dói menos? É tipo isso, aceita que dói menos. Pensa num peixe que foi pescado, que a gente tira lá do anzol e coloca ele no cesto que a gente vai levar para casa. O peixe se debate, certo? Se debate, se debate, se debate. Ele vai voltar para a água? Ele se debate por quê? Porque em algumas situações, se ele é levado lá para a lateralzinha do rio, para a beiradinha do mar, se ele se debater bastante, ele consegue alcançar lá um fiozinho de água e volta. Naquela situação, ele vai se debater, porque é o que ele sabe fazer, mas ele não vai voltar para a água. Quantas vezes nós nos deparamos com situações bastante difíceis e a gente só se debate? Quantas vezes a gente fica numa tempestade dentro da cabeça, brigando, perguntando, respondendo, adivinhando o futuro, lendo a mente de uma pessoa que sequer lembra que a gente existe, pelo menos naquele momento. Olha o gasto de energia que a gente tem. E se a gente for trazer a aceitação para as reais dificuldades, independentemente delas terem sido adquiridas aqui ou numa existência anterior, a gente vai se debater, mas a gente tem um compromisso com elas. Elas não vão simplesmente desaparecer porque a gente não aceita ou porque a gente não quer desse jeito. Há quem diga que os inúmeros e crescentes casos de depressão têm a ver com o emburramento da alma. É como se eu dissesse para Deus, olha, tá difícil, tá demais, não me falaram que ia ser desse jeito e, portanto, eu não quero. Desse jeito eu não quero. E aí eu vou me abstendo de fazer as minhas atividades, eu deixo de ter interesse, eu não tenho perspectiva e eu entro num estado de desesperança. Não faz diferença, tanto faz. Quando a gente fala em aceitação, a gente está falando também de dor e sofrimento. Porque aceitar o que é gostoso é fácil. Aceitar os prazeres é muito fácil. Às vezes a gente desconfia, né? Devido à nossa infantilidade, às vezes a gente olha e fala, é verdade? Será que isso está acontecendo? Quando é bom. E quando é mais ou menos bom, a gente tem certeza absoluta que é pra gente. E a gente sofre. Falar de aceitação não significa dizer que não vai haver dor. Só que dor é diferente de sofrimento. E o sofrimento é uma escolha. Eu vou sentir dor. Situações desagradáveis, perdas, mudanças, doenças, elas causam dor. Dor física e dor na alma, dor emocional. Mas se eu vou sofrer por causa desses fatores, é uma decisão. Se eu vou ficar preso na dinâmica do sofrimento, é uma escolha. Ai, Rose, mas sentir dor não é a mesma coisa que sofrer? Não. Eu posso saber que uma situação é dolorosa, eu posso ter consciência que vai ser difícil atravessá-la, mas sofrer é a imobilidade. Eu paraliso. E fico nesse exercício, que eu chamo de exercício mental, no sofrimento. Porque comigo, porque aqui, eu não vou dar conta, eu nem merecia, mas olha que coisa. A gente pergunta, tá tudo bem para a pessoa? Não, não tá tudo bem, você não sabe o que aconteceu. E a aceitação
É uma forma de encarar a vida apesar da dor. Apesar da dor, o que eu consigo fazer com essa possibilidade divina da minha existência hoje? Apesar da dor, como é que eu vou continuar fazendo as coisas que são necessárias para o meu bem-estar físico e mental e daqueles que convivem comigo? E agir apesar da dor é o grande desafio. Quando a gente está na dor, a gente tem algumas confusões. A gente tem rigidez de pensamento, né? A gente não consegue discernir qual a melhor decisão. A gente tem pensamento acelerado. Então, eu fico pensando por que eu estou naquela situação, independentemente se está acontecendo comigo ou com aqueles com quem eu convivo, porque nós somos afetados. Às vezes, uma doença na família tem a ver comigo. Um processo de envelhecimento do meu pai e da minha mãe vai afetar a minha família. Uma perda de emprego, mesmo que não seja minha, vai afetar o meu modo de vida. Então, quando eu falo da dor, é a dor que nos acomete todo dia. E todos nós passamos por ela. Todos nós passamos por ela. Tem gente que passa mais, tem gente que passa menos, tem gente que passa mais cedo na vida, tem gente que vai passar mais tarde, tem gente que vai passar uma vida sacrificada todinha. Quantas pessoas a gente às vezes conhece e fala, nossa, essa mulher, este homem, tem isso, tem aquilo, perdeu, sofreu. E olha, tá aí. Não é assim? Para falar de aceitação, a gente precisa falar de resiliência, de resignação e passividade. Aceitar a dor não é ser passivo à dor. A passividade é aquele estado de imobilidade, de paralisação, em que eu não faço nada. Eu só acho que é daquele jeito mesmo. E se a gente está numa jornada evolutiva, se eu não fizer nada, né? Pensamento positivo, vai passar, vai passar, vai passar, e eu não faço nada, eu também não cresci nada, eu também não aprendi nada, e portanto, ou a situação perdura, ou ela volta. Quando falamos de aceitação e compromisso, é ganhar consciência a respeito do que estamos fazendo aqui. Ah, estamos de passagem. É assim, estamos de passagem. Só passando? Caramba, passagenzinha cara, né? Estamos de passagem e tropeçando pelo caminho. A vida tem um propósito. Cada um de nós aqui tem um propósito. Se o sentido final é evolução e crescimento, individualmente, cada um tem o seu propósito. E o propósito tem a ver com valores. Valores pessoais. Aquilo que cada um de nós valoriza no seu íntimo. E que também é diferente, veja só, para cada um de nós. Tem gente que, se a gente pedir um ranking, vai colocar a família em primeiro lugar. Tem gente que vai colocar a si mesmo em primeiro lugar. Tem gente que vai colocar o trabalho em primeiro lugar. Outros vão colocar a saúde em primeiro lugar, não é assim? Se tem saúde, tem tudo. E são esses valores individuais que devem dar sentido e direção para a nossa existência. Quando a gente está num estado transtornado, num estado perturbado de paz, a gente mistura tudo. Então, eu já falei em outras ocasiões que quando a gente está num estado de perturbação mental, a nossa consciência ela fica reduzida. E pela nossa vida acelerada, pelo nosso momento evolutivo, pelo momento em que a Terra atravessa, o que mais se tem são pessoas aceleradas. Tem o WhatsApp,
tem o celular, tem as mensagens que chegam, tem as redes sociais que você nem ouviu a notícia e alguém já está falando lá. Outro dia um paciente colocou, o meu WhatsApp vai ficar fora do ar, me chama pelo e-mail. O WhatsApp está fora do ar, mas eu recebi essa mensagem no WhatsApp. Porque ele acordou às 5 horas da manhã e naquele dia, às 5 horas da manhã, estava fora. E aí ele já me avisou que a gente não ia conseguir falar pelo WhatsApp, eu nem sabia o que estava acontecendo. E essa aceleração, ela é contagiosa. Se a gente não prestar atenção, a gente entra na aceleração junto com todo mundo. A gente tem pressa. Manda mensagem e não vai o pauzinho. Aí vai o pauzinho, mas o pauzinho não fica azul. Aí a gente descobre que alguém pôs que o pauzinho não vai ficar azul. Então, azar os seus, você nunca vai saber se a pessoa leu a sua mensagem. Liga, a pessoa não atende. Tem celular para quê? Se não atende, como se a pessoa tivesse que andar grudada no celular. Eu faço atendimento, meu celular fica longe. Quando eu venho, a pessoa já perguntou, já respondeu, perguntou de novo, já resolveu o problema e já me esqueceu, porque eu fico 5 horas sem ver o telefone. A pressa faz com que a nossa angústia só aumente. Porque quando eu tenho uma dor, a coisa que eu mais quero é que a minha dor passe. E se a gente tem pressa, eu quero que ela passe rápido. Mas a dor também tem o seu processo. Lembra que se eu estou de passagem e não cuidar das coisas, elas vão voltar ou elas vão perpetuar? Eu preciso cuidar da dor. E não é fácil. Para quem já teve um ferimento, a gente sabe que existe um processo. É uma ferida. Ela precisa cicatrizar, ela precisa inflamar, porque aí os nossos anticorpos vão lá cuidar dela. É um processo. Não adianta eu só querer. A aceitação vem desse processo. De eu entender o que está acontecendo comigo nesse momento. A aceitação requer ficar na dor, ficar naquele momento. Então, quando a gente fala de aceitação e compromisso, a gente fala também de atenção plena, de cuidado com a realidade, porque dentro da cabeça está acontecendo um monte de coisa. A gente está pensando se vai passar, a gente fala, nossa, mas eu vou sair no final de semana, mas será que eu ainda vou estar com dor no machucado? Ai, mas e agora? Eu ia usar saia, mas aí vai ficar aparecendo a minha ferida, vou ter que arranjar um band-aid de cor da pele, mas aí o band-aid não vai dar, e aí se doer, será que eu tomo anti-inflamatório? Não é assim? 4.000 pensamentos por hora. Graças a Deus a gente não lembra deles, porque eles são tão automáticos que eles vão passando. Pensa no café da manhã. Eu faço café agora, eu passo depois, mas eu tinha que pôr a xícara, mas tem que chamar o fulano. Aí, imagina se a gente retesse todos esses pensamentos. Então, nessa hora, a gente precisa fazer o quê? Voltar para a gente, presente. O que está acontecendo agora? O que eu posso fazer agora? Ah, mas eu não sei se a consulta vai ser meu, se não tiver a consulta, daí eu não vou conseguir, porque já é novembro, aí eu não vou conseguir a consulta, aí vai vir Natal, só vou em janeiro, pronto, eu já comecei a ficar acelerada, meu coração disparou, fiquei com dor de estômago, eu não vou conseguir a consulta, aí eu já começo a ficar triste, porque, poxa vida, não é assim? Os nossos pensamentos e sentimentos não são nós. Eu não sou o meu pensamento e meu sentimento. Então, eu preciso sair. Uma brincadeira legal é a gente descrever. Eu estou pensando que vai dar tudo errado. Porque se eu não fizer isso, eu já sei que deu tudo errado. Eu já começo a lidar com a realidade que deu tudo errado e eu já começo a sofrer. Ficar é este momento atual. Hoje, o que eu fiz? Hoje eu posso ligar para agendar a consulta.
E eu já briguei tanto na minha cabeça, às vezes eu ligo para agendar consulta, e aí o que acontece? Ah, eu tenho amanhã, primeiro horário, uma desistência. Não é assim? Gastei 3 horas sofrendo que eu só ia ser atendida em janeiro. Sábado está longe, então eu vou fazer o curativo agora. Vamos torcer para dar certo. A gente quer saber o que vai acontecer hoje, o que vai acontecer amanhã, e se der tudo errado, o que eu vou fazer quando der errado e nem deu ainda. Nem aconteceu. A gente precisa desplugar o pensamento e o sentimento da gente. Nós somos seres plenos. Os nossos recursos estão dentro de nós, eles foram colocados ali. Somos centelhas divinas. Eles estão dentro de nós, eu vou saber lidar com isso. E se eu não souber, certamente alguém no meu caminho vai saber. Confiar. Só em Deus? Tadinho de Deus. Confiar em mim, confiar no aparato em que Ele envia para a gente, confiar que eu vou ter uma solução, que talvez não seja a solução que eu queira, mas seja a solução que me cabe naquele momento, aceitação. Confiar que a solução vai ter a ver com os meus valores, porque certamente alguém aqui já se deparou em situações em que a solução se apresentou, mas ela era completamente avessa àquilo que eu acreditava, àquilo que eu achava importante, àquilo que eu valorizava. Uma oferta de emprego, uma promoção, uma mudança, que muitas vezes nos confrontam com situações que vão contra os nossos valores. Qual é o nosso compromisso? Nosso compromisso é com a nossa evolução e crescimento. E estamos aqui para isso. As situações com as quais vamos ter que lidar têm a ver com o nosso crescimento. Eu, pessoalmente, acho que tanto faz se elas foram adquiridas nessa existência ou na outra, porque nós vamos ter que lidar com elas de qualquer maneira. Mas talvez, com aceitação, com compromisso, com serenidade, eu consiga me enfiar em menos confusões e possa amenizar o meu fardo, a minha travessia nessa existência. Cuidado com os conceitos. Nós somos muito rígidos conosco. E normalmente os pensamentos, aqueles que a gente precisa descolar da gente, são sempre negativos, depreciativos, a respeito de nós mesmos. Eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu nem merecia mesmo, estava muito bom para ser verdade, ia ser comigo. Então, o que vai trazer esse lugar da gente? Os nossos valores. O mundo acena para muitas coisas que não diz respeito a nós. Cada um está no seu entendimento, no seu momento evolutivo. Muitas vezes o que cabe para um não cabe para o outro. O que cabe para mim não cabe para vocês. Estamos em momentos diferentes. E justamente por isso, nosso crescimento é mais rico. Porque eu posso aprender com quem está do meu lado, com a dificuldade do outro, com algum familiar, com aquela dificuldade de relacionamento. Então, sejamos generosos conosco. Nós chegamos até aqui. Nós temos trunfos. Nós temos qualidades. Rose, mas você não sabe como eu cheguei aqui estrupiada, faltando um dedo. Não interessa, estamos aqui. Com os nossos méritos, com as nossas qualidades e com algumas coisas que ainda precisamos melhorar, porque senão não estaríamos aqui, estaríamos em outro lugar. Mas já superamos muitas coisas.
É claro que sentiremos cansaço. É claro que sentiremos desânimo. É claro que em alguns momentos vai faltar a fé, a esperança. Mas vamos aceitar esse momento também. Olha, agora eu não estou conseguindo ver nada de bom, mas eu sei que tem alguma coisa que vai me fazer bem. Alguma coisa que vai fazer a diferença. Só que para isso precisamos estar conscientes, precisamos estar atentos. Conscientes no que eu estou aprendendo, consciente naquilo que está acontecendo à minha volta. Por que isso agora? Por que desse jeito? Não. Para quê? Para que isso agora? Aceita que dói menos. Um dia de cada vez. Se a gente está aqui agora, a gente está aqui agora. Rose, mas você falou um negócio que eu lembrei da minha sogra. E da minha sogra, aí eu pensei no meu filho. E aí eu viajei num pedaço aqui da palestra. É assim. Aí a gente volta. Opa, deixa eu voltar. Estou aqui agora. Afinal de contas, saímos de casa. Jantamos correndo ou não jantamos. Tomamos chuva. Já estamos aqui. E isso vale para as mais diferentes circunstâncias da nossa vida. Muitas vezes a gente não está usufruindo daquele momento ali que está acontecendo. A gente já está pensando no depois, a gente está pensando no amanhã. Eu falei da consulta, alguém lembrou que amanhã tem médico, que vai ter filho, que vai ter que pegar a senha, é melhor acordar às 5h30 da manhã, aí a gente volta. Porque a vida solicita a gente o tempo todo. Mas a escolha é nossa, naquilo que a gente vai se apegar. Naquilo que a gente vai trabalhar. Quais são os nossos valores? Quais são as nossas crenças? O que eu acredito para a minha vida? Que é diferente da vida da Kelly, que é diferente da vida de João, que é diferente da vida de todo mundo, porque é a minha vida. Que as nossas decisões e o nosso compromisso, e o nosso propósito esteja vinculado com esses valores. São eles que vão pautar o nosso caminho. Eu devia ir para a direita, mas todo mundo está indo para a esquerda, será? Não é assim? Vocês já tiveram numa fila, aquelas aglomeração maluca, todo mundo... Aí você fica lá, aí você perguntou, a pessoa falou, não, é ali, no guichê verde. Aí você vai no guichê. Só que todo mundo está indo para lá. Aí você fala, será? É difícil. A nossa jornada individual é difícil. Ela deixa a gente em dúvida. Às vezes a gente fala, tá todo mundo indo para lá, deixa eu ir para lá. E perde 40 minutos, descobre que era lá mesmo no guichê verde, volta tudo. Não é assim na nossa vida? Às vezes a gente julga que aquela é a melhor decisão e aí a gente vai nela e as coisas não vão exatamente como a gente pensava. Faz parte do nosso processo. Às vezes a gente dá 2 passos para trás para dar um para frente. Mas se esse 1 para frente for com convicção, já é melhor, né? Do que pegar a fila errada e perder tempo. Nosso tempo é precioso. Então, que a gente possa se lembrar dos nossos valores, que a gente possa se lembrar dos nossos compromissos, que a gente possa lembrar de aceitação. E aceitar não é sofrer. Aceitar não requer sacrifício. Lembra que o meme é aceita que dói menos, não mais. Se está doendo mais, tem alguma coisa errada. Sejamos resignados. Resignados tem a ver com abrir mão de alguma coisa em prol de outra. Nós não vamos ter tudo, embora o mundo diga que a gente vai, que é possível, mas não é.
Toda vez que eu escolho uma camiseta na gaveta, eu estou deixando pelo menos umas 5 para trás. É assim com o parceiro, é assim com o trabalho, é assim com o caminho, é assim com os nossos afazeres. Sejamos coerentes com aquilo que a gente acredita. Deus não espera de nós uma jornada cheia de medalhas, com grandes vitórias. Ele espera de nós uma jornada reta, serena, fazendo aquilo que a gente se propôs a fazer, apesar dos acenos do mundo, apesar das nossas ansiedades, apesar das nossas urgências. Façamos aquilo que cabe a nós. Às vezes a gente quer resolver de todo mundo. Eu quero fazer o que eu acho certo, aí eu quero convencer ele a fazer o que eu estou fazendo, aí eu quero tomar conta do que o meu filho vai fazer. Não vai dar, não vai dar. Eu vou me frustrar em algum lugar. Já é tão difícil a gente fazer o que a gente se compromete individualmente. Um passo por vez. Ficaram coisas para trás? Ficaram. Mas elas serão retomadas se elas forem essenciais. Se não forem, que elas fiquem para trás mesmo, como aqueles pensamentos, se eu vou comer pão com geleia, ou pão com requeijão, ou se eu vou passar o café agora, ou se eu vou de chinelo. Eu acho que as pessoas já conhecem, a grande maioria, a prece da serenidade. E quando a gente fala de aceitação, a gente está falando dela um pouco. É a oração da serenidade. Pai, me dê a serenidade necessária para aceitar o que eu não posso mudar. Coragem para mudar o que é preciso. E sabedoria para saber distinguir uma coisa da outra. Aquilo que depende de nós, que a gente arregace as mangas e respire fundo e encare. Mas há outras que não estão sob o nosso jugo. Então, que a gente aceite com resignação, com resiliência, certos e convictos, que tudo aquilo que a gente precisa está dentro de nós. Muito obrigada. Eu faço a prece? Bom, eu falei que a gente não ia falar de política, mas eu vou fazer a prece falando de política. Estamos num momento muito, muito delicado. Muitos corações aflitos. Muitas mentes tumultuadas. Que Deus preencha nosso coração de serenidade. Que cada um de nós faça aquilo que cabe a si. Lembremos do Evangelho de Jesus e daquilo que a espiritualidade maior espera de nós. Que ao fim dessa semana tenhamos mansidão no coração, pensamentos elevados, bastante vigilância nos nossos desejos sombrios, porque eles também fazem parte de nós. E tenhamos certeza de seja que for que tenhamos que enfrentar, nós estamos paramentados, porque Deus é o nosso Pai e está conosco o tempo todo. Que as nossas melhores vibrações podem ser agora elevadas, para que a espiritualidade as leve nos cantinhos mais obscuros da esfera terrestre. Para os nossos irmãos adoecidos, para aqueles que ainda se encontram perdidos, equivocados na sua jornada.
E que a luz de Jesus ilumine muito, muito o nosso caminho e nos faça aceitar aquilo a que estejamos destinados. Que assim seja. Graças a Deus.